Está começando mais um episódio do NCCast. Eu sou a Gabi Gouveia, você já me conhece, eu espero, né, Carlos? A essa altura, é bom já ter conhecido. Estou aqui com o Carlos Pelerran, a gente está aqui na conferência Target, a edição de 2024. A gente está aqui representando a RTM Brasil, uma rádio missionária, uma rádio que também é rádio, missão, editora, muita coisa, mas a gente está em nome do NCCast, que é o programa de jovens da casa. Se você quiser nos conhecer, pesquisa aí, @nacontramãortm. Tá tudo na descrição para você poder ver no link desse episódio, ok? Vamos apresentar nosso convidado? Vamos, hoje é um convidado que a gente queria trazer já faz muito tempo. Todo mundo é fã das músicas também. É difícil não conhecer. Isso. E eu vou fazer a piada do nosso fotógrafo Alan aqui, que também não somos tão velhos, mas conhecemos. Não que ele seja velho, mas seja bem-vindo, Zé Bruno. Jovem. Jovem. Olá, pessoal. Para não falar bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês na RTM e participar da Target também. Olha, a gente está muito empolgado de gravar com você, que é todo mundo fã do Resgate. Eu queria começar você contando pra gente um pouco de como você está introduzido no tema, porque você veio falar aqui no Target sobre avivamento, né? Sobre o nosso envolvimento com esse tema. Sim. A gente já conversou um pouquinho com o Marcos Amado sobre isso, comentou um pouco sobre vida com Deus, também com o Dave, né? Uhum. Mas eu queria entender, aonde o Zé Bruno caiu no tema avivamento? Para falar sobre autenticidade, né? Eu estava dizendo aí para o pessoal que eu não tenho assim uma amizade muito boa com essa palavra avivamento. Ela não está muito no meu vocabulário assim, porque foi o que eu quis propor hoje na conversa, né? É porque existe muita mística sobre isso. As emoções estão envolvidas, os eventos estão envolvidos, sinais, e obviamente as celebrações. E eu não estou dizendo que Deus não nos alegre, que Deus não nos emocione, que Deus não aqueça a nossa comunhão, está na palavra, que o Espírito não esteja presente na nossa união e seja sensível a cada um de nós. Mas eu entendo que nós recebemos vida em Cristo, né? E que eu acho que nesse aspecto, se eu for usar, eu não tenho como avivar o que está vivo. Eu não tenho como usar um conceito de avivar alguém que tem a vida dentro de si, porque Cristo é a vida. É um contrassenso, né? Talvez a gente tenha aqui um choque de palavras e de termos. Uma desconexão. Se eu tenho vida em Cristo, por que eu preciso me avivar? Mas ok, eu propus hoje no nosso papo de que o avivamento para mim, então, é o que acontece com o outro, não comigo. É tudo que Cristo produz em mim e a minha morte a cada dia e a minha autocrucificação junto com Ele, tentando mortificar a minha carne, quem eu sou, minhas ideias, planos, projetos e apresentar diante dele a minha vida para que ele me use e eu possa levar vida a outros. Aí eu compreendo que sim. Então eu acho que está muito mais tem muito mais a ver com a missão a qual eu estou empenhado por ordenança, vocação de Deus, levando o reino e levando vida, do que a mim. Veja, eu não estou negando o fato de que a gente desanima. Tem hora que a gente desanima. Tem hora que a gente está para baixo, é verdade. Tem dia que a gente está triste, é verdade. Mas eu não estou desavivado. Eu não perdi Deus. Ele não saiu momentaneamente da minha vida para que eu perdesse vida de Deus em mim. Eu até brinquei, né? Falei, para essas coisas a gente tem aconselhamento, tem terapia, tem oração, tem Rivotril, tem paroxetina, frontal. Mas isso é uma questão que a gente confunde com a palavra avivamento, né? Então, foi isso que eu tentei conversar hoje com a galera na minha participação. Mas essa ideia, então, de impactar outras vidas, com o que Cristo nos deu, com a nossa experiência. Aí eu vejo o avivamento. Então, é um processo mais natural do que... Sim, vem sobrenatural, vem de Deus, mas seria natural da vida do cristão que isso acontecesse impactando as nações, por exemplo. Nós deveríamos fazer isso, deveria ser bem natural para nós, né? O que nós fazemos em atitudes ou palavras, fazemos para a glória de Deus. O culto não é o lugar que eu frequento, o culto é quem eu sou.
Eu apresentei o meu corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus. Essa é a lógica do meu culto. Então, aonde eu estiver, a maneira como eu trato alguém, a minha ética, a minha educação, a minha honestidade, a minha lisura, a minha simplicidade, a minha justiça, a minha santidade, fala de Cristo aonde eu estiver. Isso não tem a ver com um momento ritualístico religioso. Portanto, mesmo em momentos, eu citei Paulo, de perseguição, nós diríamos, esse cara está morto, mas ele estava mais vivo do que nunca. Perseguido, apedrejado, preso, sentenciado à morte e exalando Cristo pelos poros, mandando cartas, visitando pessoas. O teólogo das trincheiras, ele escreveu o que ele escreveu no meio de perseguição, de chicote e de vara no lombo. Quem olha para ele nos padrões hipermodernos da nossa vida, da nossa existência como sociedade, vai dizer que ele é um fracassado, sem honra, que apanha, não tem casa, perdeu tudo, foi preso e está sentenciado à morte. Mas na ótica de Cristo, ele está mais vivo do que todos. Ele entendeu o que é o reino, está se desligando desse mundo carnal e está pronto para viver apenas Cristo. Então, talvez a pergunta seja o que a gente quer dizer quando a gente usa essa palavra, né? Você estava falando que tem momentos que a gente, sim, fica desanimado. No contexto geral, eu acho que muita gente busca esse sentido místico, né? E quando viraliza, normalmente, conteúdo sobre avivamento, eu acho que vai muito para esse sentido. E você tem muita experiência em ministério, eu queria saber a sua opinião. Por que você acha que a gente vai para esse lugar? Por que a gente busca esse extraordinário ou diferente, um movimento? Bom, o extraordinário nós buscamos porque nós cremos em Deus. Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Na minha tribulação, eu olho os meus olhos para os montes, não sei de onde vem o socorro, meu socorro vem do céu. É para o colo de Deus que eu busco, não tem nada de errado nisso. É que nós aprendemos no mercado da fé que a nossa fé ela é instrumental. Eu não creio em Cristo pelo que Ele é, eu creio em Cristo pelo que Ele pode fazer por mim. Então se prega uma fé instrumental. E infelizmente isso envolve também as nossas questões emocionais. Então, quando fala que tem um culto da vitória, eu quero ir, porque tem, né? Então nós canonizamos eventos, ritos, mecanismos, e achamos que nós vamos encontrar nisso a nossa solução, sendo que a solução é Cristo. Pode ser que ele me diga, Zé, hoje você vai continuar no deserto. Ou, citando de novo Paulo, em 2 Coríntios 11, eu não vou tirar o espinho da sua carne, mas a minha graça te basta. Você não é um derrotado por ter espinho. Você vai aprender a viver com espinho e tudo, e ver que a minha graça está agindo e operando na sua vida. Mas como nós vivemos num momento histórico, o espírito da nossa época diz para nós que tudo tem que dar certo, e eu tenho que dar certo, eu tenho que ser feliz, eu posso escolher o que eu quero, e eu controlo todos os mecanismos, a minha TV, os meus canais, o meu telefone, meu carro, tudo eu customizo para o meu prazer. Eu quero fazer isso também com a fé. Se a gente deixar de anunciar o evangelho do reino e da graça de Deus, nós vamos ser cooptados e engolidos por esse pensamento, e vamos fazer do evangelho apenas um balcão que oferece bem-estar. E não que Deus não nos dê bem-estar, Ele é bom, mas eu não posso dizer que Jesus não teve bem-estar nesse aspecto humano, carnal. Paulo não teve, Pedro, aliás, todos os apóstolos morreram martirizados, tirando João, que morreu exilado, né? Todos os 11 morreram martirizados, e muitos outros na história. E Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Ele não brincou e não enganou a gente, mas ele disse, mas fica tranquilo, eu estou com vocês, para que a nossa alegria de verdade seja algo que brota lá do nosso espírito, da presença da vida que está em nós, apesar de ao redor de nós a gente possa ter um deserto, né? Então eu não estou negando o fato de que Deus faz, age, cura, abençoa, multiplica, sim, mas esse não é o motivo pelo qual eu o sirvo. E como você acha que a gente vira essa chave? Porque acho que todos nós, ou a grande maioria, se achega a Deus porque Ele fez algo, ou porque tem algo para você.
porque você está perdido e fala, nossa, aqui parece que é melhor do que onde eu estava. Sim. Mas nosso relacionamento com ele deveria virar a ponto, não, estou aqui porque eu gosto dele, não porque ele vai me dar algo. Sim. Mas parece que é uma luta diária de, eu sei que ele vai me dar uma coisa boa também. Então, se eu ficar aqui, parece que eu vou receber algo, parece que vai chegar uma bênção. Como que vira essa chave no coração? Há um sincretismo ao longo da história com todas as religiões pagãs e o cristianismo, que Jesus não inaugurou o cristianismo, ele só mandou a gente segui-lo, também bebeu dessa fonte meritória, onde o sacrifício que eu faço, o rito que eu cumpro, faz com que a mão de Deus se aproxime mais de mim. Então, eu continuo no Antigo Testamento pagando os sacrifícios para ter a bênção de Deus. O Antigo Testamento é o lugar onde eu pago pelo que eu nunca vou ter. E o novo, na graça, é onde eu tenho o que eu nunca vou poder pagar. Então, eu tenho a graça de Deus. Isso não é uma coisa tão fácil. Eu não estou dizendo aqui como alguém que está no Olimpo. Eu também guerreio contra essas coisas. Acontece alguma coisa errada na minha vida, eu falo, Senhor, o que foi que eu fiz de errado? É a primeira coisa que... Porque esse pensamento é mais forte dentro de nós do que a gente imagina. Ele está entranhado, é o pecado que habita em nós, que cria também uma religião que tenta se auto-justificar diante de Deus e nega a cruz. A gente nem percebe. Então, isso é uma coisa que essa chave, a gente vai bater nessa porta, ela não abre, tenta outra chave. Mas a cada momento a gente aprende, vira, muda a cabeça, mas vai a vida inteira. E vou dizer para você que a gente vai morrer pecador ainda errado. A gente está aqui, né, na Target, como todos vocês têm acompanhado, e a gente está falando muito sobre aprofundar raízes. E para que a gente não precise estar sempre buscando esse algo mais, como viver uma vida realmente enraizada em Deus, de contentamento, para que ela não seja essa que sempre busque algo... Preciso ainda disso, me transforma ou não sei o quê. Tem como atingir um lugar de maturidade da fé suficiente? Acho que perto da morte a gente vai estar. Perto da morte. Porque assim, daqui a pouco eu estou preocupado que os meus aplicativos já não vão rodar e meu telefone já é antigo, eu vou ter que trocar e vou ter que fazer um financiamento e vou orar a Deus para me ajudar, porque eu achar um preço melhor. Veja, não tem como escapar. Mas eu estou preocupado com o telefone. O que o telefone tem a ver com... Vai mudar na minha vida? Mas eu posso comprar um talvez que seja mais até bonito, tem mais capacidade de memória. Vão tentar me empurrar um que eu não preciso para eu pagar com o dinheiro que eu não tenho. A vida, isso aqui é caos. Eu me lembro, a minha mãe já é falecida, mas um pouco antes dela falecer, era Dia das Mães. Eu falei, mãe, o que a senhora quer ganhar no Dia das Mães? Ela falou, Zé, eu estou precisando de um tênis. É o meu tênis também. Eu falei, é verdade, comprar um tênis novo para a senhora. A senhora gosta de Nike, Puma, Adidas. E ela falou assim, eu queria um que não doesse meu pé. Um tênis. E aí eu percebi que eu não. Eu estou preocupado com a etiqueta que outra pessoa vai ver, porque eu não fico olhando para o meu tênis, mas os outros vão olhar. Porque eu sou engolido pelo orgulho e pela essa lógica pós-moderna de consumo acelerado, onde eu sou mais porque eu tenho mais. Eu também estou engolido por isso. A cidade engoliu a gente. A lógica desse presente século nos engoliu. Então, eu não sei. Obviamente que a gente sabe a resposta da sua pergunta. Eu preciso ter mais comunhão com Deus, eu preciso estar mais dentro da palavra a cada dia, eu preciso me alimentar desse evangelho, eu preciso mortificar a minha carne, eu preciso negar a mim mesmo, mas mesmo assim eu não tenho garantia de ser perfeito, porque a Bíblia não diz que a gente vai ser perfeito. E não vai. Porque santidade não é uma coisa que a gente alcança, a santificação é um caminho que a gente decide trilhar, e a gente vai a cada dia se limpando, né? Mas a gente vai ficar bom. Quando a gente morrer, tenha certeza. Lá na eternidade não vai ter esse problema. Vai dar certo. Já terminou a Bíblia, no final dá certo. Né? Mas Jesus não veio para fazer isso aqui dar certo. Ele veio para dizer que não é isso aqui. Isso é muito importante da gente lembrar. E você entende, então, que a gente precisa, entre aspas, se contentar com o que temos em mãos. Que Deus vai usar isso. Eu estava olhando, a gente tem discutido bastante lá na igreja a vida do apóstolo Pedro. Os meninos são de lá, já não aguentam mais ouvir sobre isso. Que a gente pega ele, antes da negação, ele está falando, Jesus, eu te amo mais que os outros, eu vou morrer por você, eu te amo quase igual você me ama. E depois Jesus encontra ele lá e fala, cara, você me ama? E ele entende que realmente, o que eu te amo não é o que eu falei lá atrás, é isso aqui que eu tenho para te entregar. E Jesus está falando para ele, cuida das minhas ovelhas. Tudo bem, eu não pedi para você ser eu. Isso vai ser você. E acha que isso a gente precisa ter no nosso coração, porque
é uma luta tão grande. Eu vejo o jovem na igreja, ele mira alguém e fala, nossa, esse cara serve tão bem a Deus, eu preciso servir igual a ele. Não só na igreja, né? Nas redes sociais. Na vida. O que é bastante pior, porque na rede social alguém está escondendo todas as suas mazelas. Só coloca o que tá bonito, né? Mas eu faço a mesma coisa também, né? Então nós estamos num mundo de mentirinha. É um grande departamento infantil, as redes sociais, né? A nossa mediocridade, a nossa hipocrisia, a nossa infantilidade estão lá expostas, né? E a gente trocou a comunidade e a vida de carne e osso pela realidade virtual. E ficamos depressivos quando a gente perde seguidores e felizes quando a gente ganha e a gente continua não tendo ninguém. Mas qual que é a sua pergunta? Onde que você ia mesmo? A gente precisa se contentar do que a gente tem em mãos. Como Deus vai te usar dessa maneira. Porque acho que a gente mira Sim. em alguém e fala, pô, o Zé prega bem e canta bem. Mãos, Veja, eu preciso fazer isso. né? É uma equação, tem mais variáveis do que equações paralelas. Para quem estuda matemática, não dá para resolver Agora, tão 90% simples assim. do público endoidou, né? Não Falou dá de para a exatas. gente resolver tão fácil assim. Porque ao mesmo tempo que Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, é um aprendizado o contentamento. Filipenses 4:10. Ao mesmo tempo, no mandato criacional, Deus disse, essa aqui é a terra, multipliquem, desenvolvam, plantem, colham, ou seja, essa ambição do lado positivo dessa palavra, de que Deus disse, amem o cosmos e cuidem, desenvolvam o que eu criei, também está dentro de nós. Não necessariamente é ruim uma ambição. Não necessariamente é ruim. O problema não é o que eu estou fazendo apenas. É por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, quem é que me impulsiona a fazer o que eu faço, para a glória de quem eu faço, obedecendo a quem eu faço. O que eu quero dizer? A quem eu estou servindo quando eu digo que estou servindo a Deus? Acho que é mais ou menos por aí. A gente acha que viver com Deus é problemas solucionados. Eu vejo muitos jovens falando, eu orei e aí Deus me deu paz no coração. Era isso que eu tinha que fazer. E muitas vezes, eu acho que em sua maioria, caminhar no evangelho é o oposto de ter paz, não é? A gente escolher caminhar com Cristo, a gente está falando de contentamento, de atingir um nível de maturidade na fé, mas não faz parte a gente entender que vai ser uma luta de altos e baixos? Vai ser, e essa verdadeira paz, ela excede o entendimento humano. Eu não posso olhar ao meu redor e falar, aquela pessoa está bem, aquele outro também, eu quero estar igual. Não é igual, não é humano. É algo que está dentro da gente. Uma das últimas entrevistas que eu vi do Dr. Shed, antes do seu falecimento, ficou famosa, um grupo de pastores o está visitando, e perguntam como é que ele está, e ele fala assim, eu tenho algumas dores, mas acho que eu estou desmamando da vida. É lindo. E eu falei assim, meu Deus, isso é uma paz. Você dizer assim, minha vida está acabando, eu vou morrer. Então eu estou desmamando dessa vida para o meu encontro com o meu Senhor. Isso é uma coisa que demora tempo para a gente aprender. Porque se você perguntar para qualquer pessoa aqui, inclusive para mim, eu vou dizer, não, agora não, Senhor, agora não. Espera um pouco mais, né? Então, porque nós ainda estamos muito ligados. O processo da conversão leva a vida inteira. De verdade, convergirmos a nossa vida para ter completamente a mente de Cristo é um processo muito longo. E não vai se completar aqui. Mas a gente chega mais perto. Aqui eu volto para a matemática com limites. É um princípio matemático de que você pode andar a vida inteira na direção daquela parede sem nunca encostar nela. Você anda a metade da distância, depois você 2 metros para 1 metro, anda a metade, meio metro, anda a metade, 25 centímetros, anda a metade, 12,5, anda a metade, 6, e vai. Se você andar só a metade, você nunca vai bater na parede. Mesmo que tenha só 1 micron, você nunca vai bater porque você está andando só a metade. Acho que o objetivo nosso é nos aproximarmos de Cristo. Perfeitos nós não vamos ser. Isso não significa que eu não continuo andando. Então agora, não vou conseguir mesmo, então porque tudo também bem. você tem o relaxamento por outro lado, que é a graça barata. Deus está comigo, né? Bonhoeffer chama de graça barata. Não. Eu continuo sendo alguém que esmurra o meu próprio corpo. Então, você acha que o grande segredo é a gente estar andando em comunidade? Que hoje em A dia comunidade da fé, nós não podemos substituir a comunidade pelo auditório.
que também é um outro assunto que a gente vai entrar numa outra avenida longa, larga, the long and winding road. Não é fácil, porque a gente tende a fazer tudo virar uma religião, tudo vira uma religião, tudo vira uma religião. Então, eu vou à igreja porque eu vou a um evento, eu vou num auditório, assistir uma música e uma pregação. Essa parte mais sinagogal, vamos dizer assim, de sinagoga, de ensino, faz parte da vida da comunidade. Mas o que a gente não pode perder de vista é que a comunidade é vidas entrelaçadas com vidas. São os encontros. Aliás, eu acho que tem gente crescendo fora das pregações que nós fizemos nesse exato momento. Gente trocando ideia na fila do churrasco, gente conversando na cantina, o pessoal ali falando. Como é que Paulo disse que a gente se enche do Espírito? Não é indo para um monte ou indo para um vale ficar fazendo um jejum. Ainda que eu possa ir para o monte e para o vale fazer jejum. Ele disse, enchei-vos do Espírito falando entre vós. Eu quero buscar Deus dentro de um prédio e eu estou do seu lado e Ele está dentro de você. Ele habita em você e habita em mim. E Ele é visto quando a gente se relaciona. Mas a gente religiosamente transforma tudo em religião, em rito e em mito. E a gente quer ir no lugar... Isso é muito Antigo Testamento. Esvaziar a consciência religiosa, ficar bem com Deus e estar tranquilo. No Antigo Testamento eu tenho o lugar certo, que é o templo, com a pessoa certa, que é o sacerdote, com a oferta certa, que é o sacrifício, e no dia certo, que é o sábado. Se eu cumprir isso aqui, Deus está comigo. Quando vem Jesus, Ele fala, eu sou o Senhor do sábado, vocês são o templo da minha habitação, eu sou o sacrifício e também sou o sumo sacerdote. Então, em espírito e em verdade... Me segue, É isso aí. Tá tudo nele, né? Por Ele e para Ele. Eu acho muito legal ouvir você falar isso, porque eu sou filha de pastor. E o meu pai, ele ama a vida em comunidade, né? E ele sempre fala isso. A gente cresce quando a gente consegue buscar o Jesus dentro das pessoas. Ou estimular que ele cresça dentro delas, né? E viver em comunidade. A gente até já falou disso aqui nos outros bate-papos, de entender que pessoas são pessoas, não significa porque elas são crentes que elas são, né, maravilhosas e perfeitas, nós também. E que a graça está nisso aí, de ser imperfeito junto, buscando o alvo, né? Que é ele. Quem diz assim, eu não vou naquela igreja porque tem muita gente com defeito. Esse mundo só tem gente com defeito. Novas, me conta uma nova. Você está procurando o quê? Porque nós somos uma religião. Porque a gente procura um lugar santo, com pessoas sagradas. Nós formulamos essa ideia nesse sincretismo, com tudo que está ao nosso redor, e Deus virou um ídolo, diante de quem a gente faz oferendas para receber benefícios, e deixou de ter uma relação pessoal com Ele e uma relação pessoal conosco. E a coisa que agora entre a gente... nós, né? Falei conosco, entre nós. Sim, a gente está muito ligado às imagens, né? A gente fala de The Chosen sempre, tá vendo série, corre atrás de filme, gosta de camiseta com frase legal. E uma coisa que a gente vê, na maioria dos exemplos, Jesus foi até as pessoas, né? Ele foi relacional, ele foi amigo. E vendo The Chosen, a gente vê, ele foi nadar no rio, ele senta, conversa com você. Você acha que talvez a natureza de aprofundar essas raízes que a gente está comentando estejam em talvez se ligar com as pessoas, ao invés de, sei lá... A gente entrevistou o Saião recentemente e um ouvinte perguntou para ele, você já fez tanta coisa, né? Pastor, hebraísta, viajou o mundo. Como que você chegou nisso? Ele falou, eu só queria conhecer um amigo. E eu fiquei fascinado pelo amigo que ele se propôs a ser. Sim. Então, é isso. Então, você vê o cara que é muito admirado falando... Poxa, o que eu queria eram as relações e a relação com o pai, né? A nossa redenção, o reatar, desfazer a inimizade, Colossenses 1, pelo sangue da cruz, e refazer o laço de amizade entre o homem e Deus, quando eu me conecto de volta com Deus, eu me conecto com você, porque eu encontrei Ele em você também. Então, isso estava lá no Éden. Quando o homem rompe com Deus, ele rompe consigo mesmo e rompe com o próximo, né? Se você pudesse dizer qual foi na história da humanidade o ser humano que pisou nessa terra que foi mais espiritual, eu diria Jesus.
Na verdade, nem posso dizer que ele era espiritual. Ele era o próprio Deus em carne. Ele era o próprio Espírito em carne. Ele é o Espírito em carne e a gente é carne tentando ser cheio do Espírito. Ele é o combo completo. Então, não tem como... Não teve ninguém mais espiritual do que Jesus. Vamos olhar o fruto disso. Se você pudesse me dizer agora quem foi o cara mais humano, no sentido humanitário, de entender a dor e compreender o sofrimento, quem foi o ser humano mais humano que pisou nessa terra? Foi Jesus. Também carregou Porque tudo. a gente acha que espiritualidade é flutuar sobre as ondas. Ele não nos criou para sermos anjos, criou para a gente ser gente. E na eternidade nós vamos ter Nova Jerusalém, novo céu, nova terra e um novo corpo glorificado. A gente vai ser gente. Não vamos ficar fantasminha. E o Campeonato Brasileiro vai ter só 18 times. Entendeu? O preto e vermelho e o preto e branco não estarão, porque a maldade não existiu. Não, então vai tirar vários times, né? Vários times, tá cortado. Não, mas a gente volta para aquela carta em Apocalipse que ele fala: vocês foram perseguidos, presos, pobres, então essa galera tá lá. É, só o Corinthians. Vai, Corinthians. Beleza. Estamos chegando no nosso tempo já, Gabs. Não queria. Você queria falar 1 hora com ele, mas Sim. hoje é só 25 minutos. Eu lembrei daquela música... se liga, menestral, doidão, tontão, trouxão, tá passando mal. Eu, na entrevista de emprego, falo inglês. É por isso que essa banda não dá certo. Por isso que a gente não tem milhões de seguidores. Faz as músicas dessa. Esse clipe é maravilhoso. Ai, mas, gente, acho que você já conhece, né, o Zé Bruno. Mas se não, corre aí na descrição do episódio, conheça a Banda Resgate, conheça o próprio Zé, né, Zé? Deixa aqui pra gente um pouquinho sobre você, onde que a gente pode conhecer mais sobre você. Se você quiser divulgar aí as suas redes. A rede social da banda, né? Banda Resgate Oficial, vai conhecer o trabalho da banda. Eu tenho o meu Instagram, mas eu não publico nada no Instagram. Se o Instagram virou um lugar chato, se você publica uma flor, vão falar que você é contra o cravo, porque você colocou a rosa, hoje é sabe? tudo briga. É tudo assim. Aí você coloca que Deus me abençoou e o cara falou: o que você está querendo dizer, que não abençoou a mim? Tá jogando na cara. A idiotice chegou a níveis nunca antes, sabe? Nunca duvide da alcançados. idiotice humana, né? Então, quem entra no meu Instagram, Zé Bruno, vai me achar lá. Zé Bruno, acho que é Zé Bruno Oficial. Na verdade, eu estou no YouTube da Casa da Rocha, né? Na nossa igreja. Na igreja também. Porque daí tem todas as pregações lá. Eu tenho um canal do YouTube que eu postei coisas na época da pandemia, mas depois que acabou a pandemia, eu não tive tempo de fazer mais nada. Mas tem um monte de vídeos, estudos, séries que eu fiz. Tá lá. Inclusive, o Zé Bruno tá até na voz da nossa musiquinha de 50 anos. É mesmo, 50 anos de eu cantei. transformar. É músicas do Vavá, não é? É do Vavá Rodrigues. Tudo que o Vavá faz, ele me coloca. Ele é genial, ele é genial. Mas, muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Por conversar com a gente, parar um tempinho. Amém. Deus abençoe vocês. Sucesso aí no trabalho. É isso aí, gente. Corre na descrição, conheça o trabalho do Na Contramão, que é o Ministério de Jovens da RTM, e a própria RTM, né, Carlos? Isso aí. Então, todas aí as nossas mídias digitais na descrição do episódio. E a gente volta aí na programação da RTM, nos canais do YouTube, para trazer mais entrevistas aqui do Target para você. Isso aí. Até mais.